Nesse exercício, nós vamos fazer alguns cálculos de equilíbrio líquido-vapor para a mistura benzeno e tolueno, supondo que a lei de Raoult seja válida. A lei de Raoult é essa em destaque. Y multiplicado pela pressão é igual a X multiplicado pela pressão de saturação. Y é a fração de vapor e X é a fração de líquido. No item A, o exercício nos deu a fração do componente 1 na fase líquida e a temperatura. Com a fração do componente 1, nós temos a fração do componente 2. Então, se x1 é 0,33, x2 vai ser 0,67. Então, nós temos x e t, e vamos obter y e a pressão. Então, é um cálculo BOL-P. Agora, a gente obtém a equação de trabalho. A equação de trabalho para o cálculo BOL-P é somatório das frações na fase vapor igual a 1. Como aqui nós só temos dois componentes, então vai ser a fração do componente 1 na fase vapor somado com a fração do componente 2 igual a 1. Agora a gente acopla o modelo termodinâmico que nós vamos usar, que no caso vai ser a lei de Raoult. A gente aplica a lei de Raoult para cada um dos componentes, para o componente 1 e para o componente 2. Agora, a gente vai isolar o y1 e y2 e substituir na equação de trabalho, obtendo essa equação. Aqui a gente coloca a pressão em evidência e passa lá para cima multiplicando, chegando nessa expressão. Nós já temos o valor de x1 e x2. Falta encontrar o valor de P1SAT e P2SAT, para assim encontrar o valor de P. Depois que encontrar o valor de P, a gente volta e agora com todos os valores encontra a fração do componente 1 na fase vapor e do componente 2. O cálculo das pressões de saturação é feito através da lei de Antoine, da equação de Antoine. Para o componente 1, esses dados de A, B e C estão no enunciado do exercício. A gente substitui e coloca no lugar da temperatura a temperatura que o exercício nos deu, que é de 100 graus Celsius, obtendo a pressão de saturação do componente 1 igual a 180,45 kPa e do componente 2, 74,26 kPa. Aplicando os valores de P1SAT e P2SAT, a gente vai obter que a pressão do sistema, no caso a PBOL, é igual a 109,20 kPa. Com o valor da pressão, a gente pode voltar aqui, que agora nós temos todas as variáveis. Tem x1 que foi dado, P1 a gente calculou, P1SAT, e P agora a gente tem. Substituindo, a gente vai encontrar que y1 é igual a 0,545. y2 é igual a 1 menos 0,545. Ou então, você substitui e calcula também. No item B, agora o exercício nos deu a fração do componente 1 na fase vapor, que é igual a 0,33, e a temperatura. Então, nós teremos que encontrar a fração do componente da fase líquida e a pressão. Então, cálculo ORV-P. Aqui é a equação de trabalho do cálculo ORV-P, que é o somatório das frações da fase líquida, tem que ser igual a 1. Como aqui nós temos dois componentes, então vai ser x1 mais x2 igual a 1. Aplicamos o modelo termodinâmico, que vai ser a lei de Raoult para cada um dos componentes, e agora nós vamos isolar o x1 e o x2. Isolando, a gente vai obter essas expressões, e agora a gente volta e substitui em cada uma delas aqui, obtendo essa expressão. Agora a gente vai isolar a pressão e passar todo o resto dividindo aqui, obtendo essa expressão. Como a gente já tem P1SAT, P2SAT, agora basta substituir e encontrar o valor de P. Então, aqui a gente substituiu os valores de P1SAT e de P2SAT. Só lembrando que as pressões de saturação são iguais, porque, no caso, a temperatura é igual. Se a temperatura variasse, não seria. Resolvendo, a gente vai obter que a pressão do sistema, no caso a ORV-P, é igual a 92,16 kPa. Agora, com esses valores, a gente pode vir aqui, substituir, o Y foi dado no exercício, a pressão a gente acabou de calcular, P1SAT é o mesmo do item A, a gente vai obter que x1 é igual a 0,17 e x2 0,83. No item C, o exercício nos deu a fração do componente 1 na fase líquida e a pressão de 120 kPa. E é para a gente encontrar a fração
dos componentes da fase vapor e a temperatura. Então, cálculo BOL-T. A equação de trabalho do cálculo BOL-T é igual somatório das frações da fase vapor igual a 1. Então, y1 mais y2 tem que ser igual a 1. A gente aplica a lei de Raoult para cada um dos componentes e isola o y1 e o y2. E depois, substitui na equação de trabalho, chegando nessa expressão. Aqui a gente pode isolar a pressão e passar multiplicando, chegando nessa expressão. Só que agora a gente tem um problema. A gente não tem como calcular nem P1SAT nem P2SAT, porque elas dependem, vocês devem lembrar da equação de Antoine, da temperatura. E no caso, o exercício nos deu foi a pressão. Então, nós não temos a temperatura. Então, a gente vai fazer outro procedimento para conseguir resolver esse tipo de exercício, que é o seguinte. A gente vai pegar essa expressão e dividir por P2SAT, chegando nessa expressão aqui de baixo. E agora eu vou chamar P1SAT dividido por P2SAT de alfa. E vou isolar P2SAT, chegando nessa expressão. E agora eu chamei alfa de P1SAT dividido por P2SAT. Vou tirar LN dos dois lados. Então, LN de alfa vai ficar igual LN de P1SAT dividido por P2SAT. Aplicando a propriedade de logaritmo, eu posso separar esses logaritmos em LN de P1SAT menos LN de P2SAT. Substituo as expressões de cada um deles, que é a lei de Antoine. Tiro esse parênteses e chego nessa expressão. E eu também vou usar a expressão de Antoine, no caso, para o P2SAT, e vou isolar o valor da temperatura. Vou passar o A2 para cá, depois até isolar a temperatura. Então, T é igual a menos C2 mais B2 dividido por A2 menos LN de P2SAT. A ideia é um processo iterativo. É você ter uma temperatura, encontrar o LN de alfa, depois encontrar o alfa tirando exponencial e com esse alfa encontrar um P2SAT. Aí com esse P2SAT voltar aqui e encontrar uma nova temperatura, um novo LN de alfa, um novo alfa, voltar no P2SAT até que o valor da temperatura dê igual. Significa que o seu problema convergiu. Só que para a gente começar o processo iterativo, a gente tem que chutar uma temperatura, porque a gente não tem P2SAT, então não tem como começar. Então, para chutar essa primeira temperatura inicial, tem uma fórmula, que é a seguinte, que vai ser T0. T0 vai ser x1 vezes T1SAT mais x2 T2SAT. E como que a gente vai encontrar T1SAT e T2SAT? A gente vai isolar T1SAT e T2SAT a partir da equação de Antoine. E no lugar do LN, que seria aqui, LN de P1SAT, a gente vai substituir a pressão que o exercício nos deu, que no caso vai ser 120 kPa. E vai encontrar as respectivas temperaturas de saturação. Depois a gente volta aqui e tira essa média ponderada, que vai dar que T0 vai ser igual a 106,40. E essa vai ser a temperatura inicial que a gente vai chutar. Aí, com essa temperatura, a gente acha o alfa, depois o P2SAT. Depois que encontrar o P2SAT, volta e agora vai aplicar essa regra para encontrar a nova temperatura. No caso aqui, esse é o nosso T0 e essa é a expressão de LN de alfa substituídos os valores de A, B e C, do componente 1 e do componente 2. Então, aqui agora a gente pega esse T0 e substitui no valor de T. E encontra um valor de LN de alfa e depois de alfa, tirando exponencial. Aplicando o valor, a gente vai encontrar que LN de alfa é igual a 0,86733. Agora, a gente elimina o LN passando o exponencial. Então, exponencial desse valor, que vai dar 2,381. Agora, com o valor de alfa, a gente chega aqui na expressão de P2SAT e substitui esse 2,38 aqui. E encontra que P2SAT é igual a 82,4391 kPa. Com esse valor, agora a gente vem para a expressão de baixo e aqui é T1 só por numeração, não é T1SAT. Começou com T0, agora é T1. Substitui e vai encontrar que T1 é igual a 103,4862 graus Celsius. Aí agora, com esse valor de temperatura,
a gente encontra um novo alfa e depois um novo P2SAT e volta até que o valor dê o mesmo. Então, essa foi a nossa T0. Com T0, a gente encontrou LN de alfa, depois calculamos P2SAT. Com o P2SAT, a gente encontrou a nova T, que é essa. Com a nova T, a gente veio e calculou um novo alfa e depois um novo P2SAT. Com o P2SAT, a gente voltou e achou uma nova T e foi fazendo isso até que o valor dá igual. A nossa temperatura de bolha é igual a 103,307 graus Celsius. Agora a gente tem que encontrar o valor das frações na fase vapor, Y1 e Y2. Agora, para encontrar a fração dos componentes, a gente vai utilizar P2, que a gente já tem calculado aqui, para não ter que fazer de novo. Então, Y2 é igual a X2, P2SAT dividido por P. Então, 0,67 multiplicado por 82, que é a pressão de saturação do componente 2, dividido pela pressão do sistema, que foi dado, que é 120. Então, Y2 é igual a 0,457. Y1 vai ser igual a 1 menos Y2, que vai ser 0,542. O procedimento para a resolução do item D é muito parecido com o do item C. Foi dado a fração do componente 1 na fase vapor e a pressão. Então, a gente tem que calcular a fração dos componentes da fase líquida e a temperatura, um cálculo ORV-T. A equação de trabalho para o cálculo ORV-T é o somatório das frações da fase líquida igual a 1. Então, x1 mais x2 tem que ser igual a 1. Aplica o modelo termodinâmico, que no caso é a lei de Raoult, para cada um dos componentes. Isola x1 e x2, substitui aqui em cima, chegando nessa expressão. Agora, novamente, nós não temos a temperatura. Então, não tem como calcular nem P1SAT, nem P2SAT. Então, a gente vai ter que fazer alguma remodelação para fazer um cálculo iterativo. Então, para continuar a resolução, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todo o numerador por P1SAT, chegando nessa expressão aqui de baixo. Como a gente já tinha definido, P1SAT dividido por P2SAT, a gente vai chamar de alfa. Aqui, coloca a pressão em evidência, chega nessa expressão. Ln de alfa vai ser a mesma expressão do item C. E a temperatura que a gente vai usar, a fórmula, vai ser isolada da fórmula de Antoine para P1SAT, chegando nessa expressão. O chute inicial da temperatura vai ser igual para o cálculo BAU-T, que vai ser T0 é igual a x1 multiplicado por T1SAT mais x2 T2SAT. Como a pressão que o exercício forneceu é a mesma, 120 kPa, T0 vai dar o mesmo valor, que no caso é 106,415. Então, com o valor da temperatura, a gente vem do Ln de alfa, calcula, depois calcula o alfa, com o alfa encontra um P1SAT. Com o P1SAT, vem, calcula a temperatura. Com essa temperatura, calcula um novo Ln de alfa, um novo P1SAT. Até que o valor da temperatura dê igual, significando que nosso exercício convergiu. Nosso primeiro valor de T0, que foi o calculado, o primeiro chute, a gente vai encontrar o alfa igual a 2,381, que é igual ao do item C, e a P1SAT vai ser igual a 231,005. Com essa P1SAT, nós vamos calcular uma nova T, que deu 109,404. Agora, a gente vai calcular um novo alfa e um novo P1SAT. Com esse novo valor de temperatura, a gente calcula um novo alfa por essa fórmula. Com o valor do alfa, a gente obtém um novo P1SAT. Com o novo P1SAT, vem uma nova temperatura, um novo alfa, até que a temperatura convirja. E no caso, a nossa temperatura de orvalho é igual a 109,131 graus Celsius. Aí agora a gente volta para calcular as frações da fase líquida. Então, para obter a fração do componente 1 na fase líquida, para substituir os valores. Y1 foi dado, a pressão foi dada e a P1SAT a gente acabou de calcular. Achando que a fração do componente 1 na fase líquida é igual a 0,772. 1 menos essa fração é igual à fração do componente 2, que vai dar 0,827.